Não, 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 não. Não. Ele ficou tipo, sabe, eu não sei. Já se passaram mais de 2 dias desde que o cessar-fogo entrou em vigor, e apenas 7 embarcações passaram pelo Estreito de Hormuz. 6 delas eram cargueiros, e apenas uma era um petroleiro, que pertencia aos chineses. O cessar-fogo ainda está em vigor, apesar de termos tido muitos momentos de tensão. Pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, os Estados Unidos não estão realizando mais ataques no Irã. Mas o Irã continuou a atacar países do Golfo, Israel continuou a atacar o Líbano e o Hezbollah continuou a atacar Israel. De certa forma, os combates continuam, mas o cessar-fogo parece mantido. Digo isso porque o Irã não saiu das negociações. Mas o que o Irã fez foi anunciar publicamente que não vai abrir o Estreito de Hormuz para o tráfego normal durante todo o cessar-fogo. Acho que eles preferem aguardar um acordo de paz duradouro. Veja mais detalhes. Seguimos acompanhando a situação de perto, assim como a Casa Branca. Connor Hanson traz novidades do Gramado Norte. Bom dia, Connor. Bill, bom dia. Apenas alguns navios conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz desde que o cessar-fogo começou. E dúvidas sobre se o estreito está realmente aberto podem testar esse acordo, que já é frágil. Até agora, o Irã manteve seu controle rígido sobre essa rota marítima vital, supostamente dizendo aos mediadores que vai limitar o tráfego a cerca de 1 dúzia de navios por dia. Esses navios podem precisar pagar pedágios e coordenar com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Só 5 navios cruzaram o estreito ontem, segundo a Kepler. E dados do tráfego marítimo mostram que nem todos estavam transportando petróleo cru. Na verdade, recebemos mais informações sobre isso pela mídia russa do que pela iraniana. E de acordo com Moscou, o Irã anunciou que permitirá, no máximo, 15 embarcações por dia passando pelo Estreito de Hormuz sob este acordo de cessar-fogo. Agora, na verdade, não temos certeza se esse número de 15 fazia parte do acordo de cessar-fogo ou não, porque ninguém realmente tornou o acordo público. Cada um divulgou as partes do acordo que apoiam seu lado, mas ainda não sabemos a maior parte do que realmente foi acordado. Agora, vamos falar sobre isso em um instante. Mas antes disso, vamos analisar por que esse acordo de cessar-fogo parece estar tão frágil. E isso tem muito a ver com os ataques que ainda estão acontecendo, começando pelo ataque israelense que ocorreu sobre o Líbano. E foi de longe o maior ataque que já aconteceu nesta guerra, que começou há cerca de 40 dias. Vamos revisar rapidamente o contexto da guerra entre Israel e Hezbollah, já que pouco abordamos isso no canal. Após o início da guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos, o Hezbollah, em apoio a Teherã, passou a lançar foguetes do sul do Líbano contra Israel. Isso levou à ofensiva israelense contra o Hezbollah, que acabou escalando por si só. Atualmente, os Estados Unidos não participam da guerra de Israel contra o Hezbollah, mas estão envolvidos no conflito no Irã. Porque, como vocês devem se lembrar, durante as negociações, um dos pontos que os Estados Unidos continuaram insistindo era que o Irã parasse de apoiar seus grupos aliados ao redor do mundo. Basicamente, que parasse de dar dinheiro para eles. O Hezbollah é, de longe, o maior grupo proxy já apoiado pelo Irã. E é exatamente por isso que o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel, logo depois que Israel e os Estados Unidos começaram a atacar o Irã. De certa forma, o Hezbollah está fazendo isso em solidariedade a Teherã. Mas também existe um lado financeiro em tudo isso. O Irã basicamente tem pago as contas do Hezbollah. Então, eles meio que precisam lutar pelo Irã se quiserem continuar recebendo dinheiro do Irã no futuro. Agora, do ponto de vista israelense, faz sentido que eles tenham começado a atacar alvos do Hezbollah porque foi o Hezbollah que começou a disparar foguetes contra Israel primeiro. Mas, para mim, o que é um pouco intrigante é o ataque que aconteceu ontem. Como eu disse antes, esse foi de longe o maior ataque desta guerra. Esse ataque foi maior que o que eliminou Khamenei. Mas como ele estava acima do solo, não foi preciso grande força. Ainda assim, foi o maior ataque. Foi uma área que Israel realmente não tinha atacado antes. E também foi em uma área civil, onde Israel realmente não deu nenhum aviso para que as pessoas evacuassem antes do ataque. E é por isso que vemos um número tão alto de vítimas na região. Enquanto estou gravando isso na manhã de quinta-feira, o número de vítimas já passa de 200. Mais de 200 pessoas mortas e mais de 1.000 pessoas feridas nesse ataque. E há uma reação generalizada de todos os lados.
Países europeus estão condenando esse ataque. O Irã está condenando o ataque e está tentando usar isso como uma forma de sair das negociações. O Irã afirma categoricamente que o Líbano foi incluído no acordo de cessar-fogo. E isso significa que esse ataque é basicamente Israel quebrando o acordo que Irã, Estados Unidos e Israel aceitaram. Agora, em um instante, vamos entrar em toda a discussão que tem acontecido em torno do Líbano e se ele fazia parte do cessar-fogo ou não. Mas, o mais importante aqui é que o povo libanês é quem está realmente sofrendo com isso. Porque não sei se muitos de vocês sabem, mas o governo libanês e a grande maioria da população libanesa não concordam com o Hezbollah. Eles querem o Hezbollah fora do país. Mas, infelizmente, o Hezbollah é tão forte que nem mesmo o governo libanês tem poder de fogo para entrar e basicamente expulsá-los do país. E é o Hezbollah que está lançando foguetes contra Israel. E então, Israel responde. Mas, nesta guerra, quem está sofrendo são os libaneses, que na verdade não querem ter nada a ver com essa guerra. Aqui estão mais detalhes sobre isso. A raiva que vários libaneses manifestaram quando falaram comigo. Eu fui encontrar ministros do governo, encontrei funcionários públicos, encontrei beneficiários do Comitê Internacional de Resgate, encontrei nossa própria equipe. A raiva é generalizada. Contra o Hezbollah por envolver o Líbano na guerra, contra Israel pela condução da campanha, contra os Estados Unidos e contra o próprio governo. Há muita raiva. E a tensão está alta porque toda uma sociedade está em risco. Segundo ponto, também há raiva pelo facto de o Líbano ser uma emergência silenciosa. É ignorado. Obrigado por me receber para falar sobre o Líbano. Mas a minha própria organização tivemos que reduzir pela metade, de cerca de 220 para 105, o número de funcionários que temos no Líbano no último ano, justamente por causa dos cortes de financiamento que você está descrevendo. Globalmente, a ajuda humanitária caiu 50% no último ano, liderada pelos Estados Unidos, mas não é exclusividade deles. Infelizmente, Reino Unido, Alemanha e França também cortaram seus programas de ajuda, mas a União Europeia não fez o mesmo. Considero isso muito significativo. E, portanto, os cortes na ajuda estão agravando o problema. Só quero chamar sua atenção para algo. Novas pesquisas do Centro para o Desenvolvimento Global, uma organização conceituada, já mostraram que os cortes na ajuda do ano passado aumentaram em 5% a quantidade de conflitos em andamento. Então, este é um círculo vicioso que precisamos entender. Sim, trata-se de uma política que entrou em colapso, mas também de um senso básico de humanidade que se perdeu. E, de novo, não quero dizer que o Hezbollah não tem culpa, pois até agora, enquanto gravo nesta quinta, ainda lança foguetes contra Israel. Então, é compreensível que Israel responda. Mas o que não faz sentido para mim é que Israel respondeu com um dos maiores ataques desta guerra logo após um cessar-fogo ter sido anunciado. E também temos relatos da mídia israelense basicamente sugerindo que o primeiro-ministro israelense e o governo de Israel não ficaram muito satisfeitos com o cessar-fogo. Então, dá para perceber facilmente como parece que Israel estava tentando fazer algo que atrapalhasse todo o cessar-fogo e as negociações em andamento. Agora vamos abordar a confusão sobre o Líbano. Veja esta postagem ou declaração inicial do presidente Trump anunciando o cessar-fogo. Em nenhum lugar dessa postagem, o Líbano é mencionado. Mas agora, dê uma olhada nesta postagem do primeiro-ministro do Paquistão, que tem desempenhado um papel muito importante nas negociações. O Paquistão atua como mediador entre Estados Unidos e Irã. Segundo a postagem, isso está na terceira linha. Há um cessar-fogo imediato em todos os lugares, incluindo o Líbano. Assim, essa postagem mostra claramente que o Líbano está incluído no cessar-fogo. E essas postagens saíram bem antes de qualquer tipo de disparo acontecer dos dois lados. Agora, esta é a postagem. Os oficiais iranianos estão repostando exatamente essa mensagem, dizendo: "Ei, veja! Desde o início, todos afirmaram claramente que o Líbano estava incluído no cessar-fogo. Por isso, o que Israel faz é basicamente violar o cessar-fogo." Mas os oficiais dos Estados Unidos agora estão realmente se pronunciando, basicamente dizendo diante das câmeras que o Líbano, na verdade, não fazia parte do cessar-fogo. Aqui está uma declaração do vice-presidente J.D. Vance. Agora, antes de olharmos para isso, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora, aqui está o vídeo. Na verdade, eu acho que há muita negociação de má-fé e muita propaganda de má-fé acontecendo. Eu acho que isso vem de um mal-entendido legítimo. Acredito que os iranianos pensaram que o cessar-fogo incluía o Líbano, mas não incluía. Nunca prometemos isso, nem demos essa indicação.
Dissemos que o cessar-fogo seria focado no Irã e nos aliados dos Estados Unidos, isto é, Israel e os Estados Árabes do Golfo. Dito isso, os israelenses, pelo que entendi, novamente, devo receber um relatório mais completo quando embarcar no avião. Na verdade, se ofereceram, para ser franco, para se conterem um pouco no Líbano, porque querem garantir que nossa negociação seja bem sucedida. Isso não faz parte do cessar-fogo. Acho que os israelenses querem nos preparar para o sucesso. Vamos ver como isso se desenrola nos próximos dias. Mas veja, se o Irã quiser deixar essa negociação desmoronar... Eles foram atacados por causa do Líbano, que não tem relação com eles e não foi incluído no cessar-fogo pelos Estados Unidos. No fim, essa é a escolha deles. Consideramos uma decisão burra, mas é deles. Essa é a mesma mensagem repetida por Donald Trump e pelo secretário de imprensa da Casa Branca diante dos jornalistas. Os Estados Unidos afirmam que o Líbano não fazia parte do cessar-fogo, enquanto o Irã diz que fazia. E claro, por causa disso, parece haver uma certa confusão sobre se o cessar-fogo vai durar ou não. Até amanhã de quinta-feira, o cessar-fogo parece estar sendo mantido. Mas o teste importante do cessar-fogo vai acontecer amanhã, ou, tecnicamente, hoje à noite no horário dos Estados Unidos, porque é quando será amanhã em Islamabad, no Paquistão. Está previsto um encontro presencial entre delegações dos Estados Unidos e do Irã. Se o Irã participar, mostrará a disposição para seguir negociando. Se o Irã faltar à reunião, o cessar-fogo estará praticamente cancelado. Agora, publicamente, o Irã disse que vai cancelar a reunião se Israel continuar atacando o Líbano. Mas, com base nas informações que vêm surgindo, não parece que a reunião tenha sido cancelada ainda. De novo, isso pode não significar muita coisa. O que realmente importa é se eles vão aparecer ou não. Não importa o que eles estão dizendo. Mas, pelo menos até agora, parece que eles devem comparecer. Agora, há muitos libaneses, ou talvez apoiadores do Hezbollah, que estão muito irritados com isso. Porque, do ponto de vista deles, parece que o povo libanês está sendo bombardeado. Enquanto o Irã está disposto a ignorar e continuar com as negociações, porque a única coisa que importa para o Irã é, claro, o próprio Irã. Isso é algo que temos pedido esse tempo todo. O Irã realmente não se importa com o Líbano. Eles têm usado o Hezbollah como uma forma de manter a guerra longe do território deles. Infelizmente para os iranianos, ou para o regime, isso falhou. Agora as pessoas percebem quais eram os objetivos do Irã o tempo todo. Tudo isso nos leva ao plano de paz de 10 pontos que o Irã enviou aos Estados Unidos antes do cessar-fogo ser acordado. Então, em sua declaração pública, o presidente Trump disse que o plano de paz de 10 pontos era uma base muito viável para negociar. Muitos agora acham que os Estados Unidos já tinham aceitado todos os pontos do plano de 10 pontos. Mas não foi isso que os Estados Unidos disseram. Ninguém do lado dos Estados Unidos disse isso. Isso é algo que o Irã tem divulgado um pouco na mídia interna, mas nem mesmo o Irã está dizendo isso publicamente no cenário internacional. Mas adivinha? Essa nem é a parte confusa. A parte confusa é que não existe um único plano de paz de 10 pontos. Existem 3 versões diferentes do plano de paz de 10 pontos. E a versão que os Estados Unidos de fato consideraram razoável é aquela que nunca foi tornada pública. Aqui está o vice-presidente J.D. Vance falando sobre isso novamente. Acho que é muito importante que a mídia americana seja honesta com o povo americano sobre essa questão em particular, porque isso afeta não apenas, você sabe, as questões normais de políticas públicas. Isso realmente afeta a paz e a guerra. E é isso que quero dizer. Então, nos últimos dias, vi muitas reportagens da mídia americana sobre a proposta de 10 pontos que os iranianos fizeram. Pelo que sei, pois participei disso, há pelo menos 3 propostas diferentes de 10 pontos circulando. A proposta inicial de 10 pontos parecia, sinceramente, ter sido escrita pelo ChatGPT e enviada a Steve Witkoff e Jared Kushner. Essa foi descartada e rejeitada. Uma segunda proposta de 10 pontos mais razoável surgiu após conversas entre nós. Esta é a proposta de 10 pontos mencionada pelo presidente na Truth ontem. Sinceramente, vi uma terceira proposta de 10 pontos, ainda mais maximalista que a primeira, circulando em vários canais de mídia social. Agora, o que é interessante sobre tudo isso é que eu vi vários veículos de imprensa, como o New York Times, a CNN e outros, repercutirem isso. A proposta original dos 10 pontos, baseada em pouco mais do que um desconhecido no Irã, enviando-a para a televisão de acesso público no país do Irã. E dizem que isso representa a posição de negociação do governo.
É o equivalente a alguém, digamos, um vereador democrata em Boise, Idaho, dizendo alguma coisa absurda. A TV comunitária local pegar essa declaração absurda e depois o New York Times divulgar isso como se fosse a posição do presidente dos Estados Unidos. Não faz o menor sentido. O que está acontecendo no Irã é que fica clara a posição do governo, que é negociar com os Estados Unidos da América. A posição do presidente dos Estados Unidos, que é enviar os negociadores ao Paquistão e participar dessa negociação de boa fé. E então sim, você tem algumas pessoas malucas nas franjas dos iranianos que estão vazando informações anonimamente, seja para fins de propaganda, porque estão envergonhadas ou porque não gostaram do que aconteceu. E isso é algo sobre o qual já conversamos um pouco. Não muito, mas existem diferentes facções dentro do Irã, dentro do regime, que querem coisas diferentes. Por isso, era essencial para os Estados Unidos identificar quem tinha o poder e negociar com essa facção ou pessoa. Como mostra o relatório na tela, ainda há pessoas no Irã dizendo que o país não deveria negociar com os Estados Unidos, nem aceitar um cessar-fogo de 2 semanas. E algumas dessas pessoas são apoiadoras do Hezbollah e querem fazer isso por causa do ataque que aconteceu. E algumas dessas pessoas simplesmente querem que a guerra continue. Com a guerra, muitos comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica ganharam mais poder sobre a sociedade iraniana. E não querem que ela termine. Eles querem garantir que a Guarda Revolucionária Islâmica seja a única organização que permaneça de pé quando tudo estiver terminado. E eles querem garantir que criem algum tipo de ditadura militar dentro do Irã. O Irã já é uma ditadura atualmente, onde o líder supremo é o ditador. Mas muitos querem criar outro tipo de ditadura para ter mais poder. Então, basicamente, tudo isso é para dizer que existem diferentes facções dentro do Irã, assim como existem diferentes facções aqui nos Estados Unidos. Tenho certeza de que há diferentes facções em países europeus. Todo país tem isso. Várias facções querem coisas distintas. O importante é o que acontece nas negociações amanhã, que nos Estados Unidos será hoje à noite, já que será amanhã no Paquistão. Então, não deixe de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo assim que tivermos mais informações sobre as negociações, se elas vão acontecer ou não. E se estiverem acontecendo, o que está sendo discutido? Vamos fazer um vídeo atualizado para vocês amanhã. Então, vejo vocês amanhã. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é isso que fazemos no nosso podcast em várias partes lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.